Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Psicologia da Educação. Lembram do que nós trabalhamos na aula passada? Teorias da aprendizagem, não foi? E hoje nós vamos continuar falando de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de aprendizagem que estão diretamente ligadas às teorias da aprendizagem e os fatores que influenciam essa aprendizagem, tá certo? Peguem papel e caneta para fazer as anotações. Então, vamos lá. Para relembrar, o que é aprendizagem? A aprendizagem é um processo complexo que envolve fatores internos, que são os fatores cognitivos, afetivos, motivacionais, né? E os fatores externos, que são fora dos sujeitos, são os fatores sociais, os fatores culturais e ambientais. Conhecer os tipos de aprendizagem, os fatores que a influenciam, é fundamental para a gente poder elaborar, organizar a nossa prática pedagógica, tá bom? Então, nós vamos tratar de alguns tipos de aprendizagem que estão relacionadas às teorias, como eu falei para vocês. Então, a primeira teoria que nós vamos, aliás, o primeiro tipo que nós vamos falar é sobre a aprendizagem condicionada. Por que a aprendizagem condicionada? Ela está baseada no behaviorismo, e ela é condicionada porque a gente vai trabalhar com comportamento, né? Vai ocorrer por meio de estímulos e respostas. Então, a gente vai estar condicionando o aluno, tá? Por exemplo, quando o professor elogia o aluno após acertar uma questão, vai aumentar a probabilidade dele acertar novamente, porque ele vai sentir um desejo, né? Ele vai estar condicionado a acertar novamente. Também é importante, dentro dessa abordagem, desse tipo de aprendizagem, se trabalhar rotinas e regras. Por quê? Porque a rotina, ela precisa de um certo condicionamento. O que é o condicionamento? É a repetição, né? É o exercício repetitivo que vai gerar o aprendizado de que primeiro a gente levanta, depois a gente toma café, em seguida a gente escova os dentes, vai à escola e por aí vai. Outro tipo de aprendizagem que eu trago hoje para vocês é a aprendizagem chamada de significativa. A aprendizagem significativa, ela vai levar em consideração um novo conhecimento que vai se relacionar com aquilo que o aluno já sabe. Então, ela passa a ser significativa porque ele já foi ao supermercado, e aí, quando ele vai aprender a adição, ou uma situação, problema relacionado à compra ou à troca de dinheiro ao sistema monetário, ele vai lembrar daquela visita que ele fez ao supermercado, e a mãe precisou trocar o dinheiro. Ou outro exemplo, antes de ensinar fração, o professor pode lembrar, né, resgatar uma situação do cotidiano, como dividir uma pizza, ou mesmo um bolo, né, ou até fazer esse bolo na sala de aula para fatiar e trabalhar a fração, tá? Então, o que gera aprendizagem significativa? Torna o aprendizado mais duradouro, né? Então, para tornar o aprendizado mais duradouro, é importante que a gente resgate um conhecimento anterior para que isso fique mais claro, né? Fique mais fixo na memória do aluno, tá bom? Outro tipo de aprendizagem que é defendida por Jerome Bruner é a aprendizagem por descoberta, que está relacionada à teoria cognitivista. Vocês lembram que nós estudamos? Então, na aprendizagem por descoberta, o aluno ele vai construir o seu conhecimento explorando, investigando, experimentando. Então, por exemplo, numa aula de ciências, os alunos eles vão testar hipóteses sobre o crescimento de plantas em diferentes condições. Eles vão precisar plantar essas plantas, né, essas sementes, para fazer o acompanhamento e descobrir o que vai dar lá mais na frente. Lembram da experiência do feijão?
A gente planta o carocinho de feijão, né, e aguarda ali por alguns dias. Então, aquele experimento, ele é utilizado na aprendizagem por descoberta, tá? Ninguém dá a resposta antes de que o aluno possa acompanhar o experimento. E, nesse tipo de aprendizagem, é muito valorizado a estimulação da autonomia e da criatividade, certo? Outro tipo de aprendizagem que nós vamos falar hoje é sobre a aprendizagem social e colaborativa. E eu confesso para vocês que é uma aprendizagem que tem se falado muito nos últimos anos, justamente por causa da importância da interação entre as pessoas, de se falar e de se discutir, de se refletir sobre as questões socioemocionais, né, que estão ligadas a essa interação, tá? E um grande nome dessa perspectiva, né, dessa aprendizagem, é o Vygotsky, tá? Como que a gente pode estar desenvolvendo a aprendizagem social e colaborativa dos alunos? Fazendo trabalho em grupo, fazendo com que eles troquem ideias, hipóteses sobre algum assunto, sobre alguma problemática, construam juntos uma solução para um determinado problema. Nessa abordagem, né, a gente vai desenvolver habilidades de cooperação e respeito. Olha que interessante para a escola que a gente tem hoje, para os desafios que a gente tem hoje, né? Desenvolver a cooperação e o respeito é fundamental. Nós falamos de alguns tipos de aprendizagem. Agora nós vamos falar sobre os fatores que influenciam essa aprendizagem, certo? Quando a gente fala de fatores, a gente precisa levar em consideração que existem dois tipos de motivação. A motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro do aluno, por isso é entre, de dentro, né, de dentro. Então, ela traz o interesse genuíno do aluno, da curiosidade, do desafio, do prazer em aprender. E existe a motivação extrínseca, que é de fora, que são os estímulos externos, como as notas, a premiação, o reconhecimento, tá? Isso é uma motivação extrínseca. Então, o aluno, ele vai ser motivado intrinsecamente quando ele lê por prazer. E ele vai ser motivado extrinsecamente quando ele estuda para ganhar um ponto extra, por exemplo, certo? Ou então, quando ele vai para o desfile cívico para ele poder ganhar um ponto, isso também é uma motivação extrínseca, certo? Além da motivação, a gente tem outros fatores que vão influenciar na aprendizagem. E um desses outros fatores é a atenção. Então, a motivação e a atenção. A atenção, ela é a porta de entrada da aprendizagem. Não se aprende quando a gente está ligada a outros distratores. Por exemplo, o professor está falando, mas tem um barulho grande do meu lado, ou então eu estou utilizando o celular ao mesmo tempo que eu estou assistindo a fala da professora, isso vai prejudicar o meu foco e, consequentemente, o meu aprendizado. Então, a atenção, sabe, essa condição de estar atento, olhando e ouvindo o que está sendo dito, ou realizando, praticando aquilo que está sendo proposto, é o que vai gerar o aprendizado. E se eu me distraio, se eu converso, se eu faço algo fora do foco, provavelmente eu não vou aprender. Então, o professor, hoje, principalmente, né, com tantas redes sociais, com tantos desafios, com tantos distratores, o professor ele precisa buscar várias estratégias para manter o foco, manter a concentração da turma. Outro fator que influencia nesse processo de aprendizagem é o ambiente, tá? Então, o espaço físico e emocional, ele vai interferir no processo de aprendizagem. Por isso que é importante um ambiente acolhedor, organizado, com recursos adequados que favoreçam a aprendizagem, sem poluição visual, sem poluição auditiva, sem barulhos. Então,
Organizar uma sala que seja arejada, que tenha um cantinho de leitura, um mural interativo, vai auxiliar e vai estimular o interesse do aluno, tá? Por aprender nesse espaço. Mas se o espaço ele é cheio de carteiras, com as paredes cheias de cartazes, cartazes às vezes do carnaval e já está em outubro, já está em dezembro, e aí a professora foi enchendo a sala de cartazes, isso atrapalha o aprendizado, tá? Por isso que o ambiente tem que ter neutralidade. Outro fator que vai influenciar na aprendizagem é o contexto sociocultural em que esse aluno está inserido, tá? A aprendizagem, gente, ela é atravessada por valores, tradições e condições sociais. Então, por exemplo, um aluno da comunidade ribeirinha, ele vai ser mais fácil para ele aprender a matemática usando situações de pesca, de medição de rio, né, de medição do barco, da canoa, do que eu propor para ele uma situação, problema lá do sul do país, ou lá do norte do país. Eu preciso propor atividades que tragam, que despertem o conhecimento prévio e cultural do aluno, para que ele se sinta interessado e que ele consiga compreender aquilo que está sendo dito, tá bom? E isso é porque os fatores contextuais e sociais vão influenciar na aprendizagem. Então, diferentes tipos de aprendizagem se complementam no processo educativo. Será que a gente só usa um tipo de aprendizagem? Claro que não. Nós somos seres humanos, seres criativos, seres mútuos, que fazemos uso de várias abordagens na educação, né? Então, na escola, é preciso que seja desenvolvido e considerado, né, como promotores, como influenciadores da aprendizagem, a motivação, a atenção, o ambiente escolar, mas também o ambiente familiar, o ambiente cultural, o contexto sociocultural, para que possam ser promovidos essa aprendizagem, de fato, de cunho significativa, tá bom? E o professor, ele vai, dentro de todo esse cenário que a gente apresentou para vocês na aula de hoje, servir de mediador, buscando criar situações que respeitam o ritmo, os interesses e a realidade dos alunos, porque só assim é possível propor uma aprendizagem significativa, certo? Aqui são as nossas referências, e mais uma vez eu agradeço a participação de vocês e a escuta atenta. Sintam-se motivados, tenham interesse em aprender e recebam aqui o meu abraço, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.